Bom dia, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí da casa de vocês, para que já a gente possa estar juntos de novo. Bom, gente, então a nossa aula de hoje, enfim, nós vamos terminar a parte geral da reprodução. Então, para terminar, nós vamos falar um pouquinho sobre os vertebrados. Nós vamos perceber aqui que a reprodução deles segue os outros padrões que nós já tínhamos visto, como, por exemplo, a característica da reprodução na água e assim por diante. Então, vamos começar, galera. Só para a gente relembrar aqui, antes da gente entrar propriamente dito nos vertebrados, galera, quem são os vertebrados? São os animais que apresentam vértebras, que apresentam coluna vertebral. Então, dentre eles, nós vamos ter os primeiros, quem são? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. São os 5 grupinhos de animais vertebrados que nós temos. Beleza, galera? Então, vamos lá. Gente, aqui, todo mundo, ou 99%, faz reprodução sexuada. Ou seja, eles garantem a diversidade e a variabilidade genética. Então, gente, quando a gente tem uma reprodução sexuada, que a gente tem a troca de gametas, a gente permite com que ocorra mutações e as recombinações genéticas. Beleza, galera? Gente, aqui, quando a gente fala de vertebrados, a gente vai ter uma classificaçãozinha que a gente não tinha falado ainda, que é a forma como eles, digamos que, como eles produzem o seu embrião. Produzem, palavra meio estranha, mas vamos lá que eu vou explicar direito para vocês. Então, nós vamos ter os animais ovíparos, os ovovíparos e os vivíparos. Então, quem são essa galerinha aí? Então, os ovíparos, gente, são as espécies que produzem ovos. Elas põem os ovos. Então, quem a gente tem aqui dentro dos vertebrados que desenvolvem ovos e põem os ovos? Os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Todos eles põem ovinhos, beleza? Aí nós vamos ter os ovovíparos. Quem são os ovovíparos? São aqueles que produzem ovos também, mas esse ovo ele não é colocado para fora do ambiente. Esse ovo ele fica dentro, geralmente dentro da mãe, tá? Pode ser que ali um caso ou outro não seja dentro da mãe, mas o comum é dentro da mãe. Quem que a gente tem como exemplo? Alguns peixes e alguns répteis. E por último, nós temos os vivíparos. Gente, os vivíparos, o desenvolvimento do embrião, ele é 100% dentro da mãe. Ele é totalmente dentro do corpo da mãe e não produz ovos. Principal exemplo que nós temos os mamíferos, dentre eles, nozes. Não são todos os mamíferos também. Falaremos sobre um mamífero que na verdade já falamos sobre isso ano passado, né? Não sei se vocês lembram. Mas tem um mamífero específico que bota ovo, que é o ornitorrinco. Sabia que vocês iam lembrar. Continuando, galera. Então, vamos agora falar um pouquinho de cada um desses grandes grupos. Então, os peixes, eles apresentam sexo separado. Então, a gente tem fêmea e macho. A fecundação é externa. Lembra que a gente falou que na água geralmente é externa? Ah, sempre é externa? Não, mas geralmente é. Então, quando nós falamos dos invertebrados, eu já dei o exemplo do peixe. Então, como que acontece isso? Eles vão liberar os gametas femininos e masculinos, esses vão se juntar na água e vai formar o ovozinho, beleza? Dentro desse ovinho, quando ele eclodir, vai nascer um peixe jovem, que a gente chama de alevino. E ele é muito parecido com o adulto, beleza? Ele vai desenvolver algumas características, mas ele já é parecidozinho. Gente, os peixes, e vai ser uma característica que nós vamos ver se repetir nos anfíbios, eles liberam muitos ovos. Muitos ovos. Por quê, galera? Primeiro, eles estão na água, eles não precisam se preocupar com dissecação, com nada disso. Então, eles vão liberar um ovo gelatinoso em grande quantidade. Normalmente, uma grande maioria desses ovos vão morrer no meio. Por quê? Porque a quantidade de nutriente muitas vezes é limitada. Então, eles liberam, vou dar um exemplo, tá? Não que seja esse número, mas eles liberam 200 óvulos para que 10 vão para frente. Mais ou menos isso. Assim, eles liberam uma grande quantidade, alguns morrem, outros se desenvolvem normalmente. Eles meio que garantem a prole gerando mais filhotinhos. Que alguns não vão para frente, mas alguns vão. Gente,
Dentro dos peixes, existe alguns que apresentam um certo cuidado com a prole. Como assim? A gente vai ver isso nos outros grupos, mas existem alguns animais que eles cuidam do filho. Eles literalmente têm um cuidado, seja de proteção, seja de alimentação, seja de desenvolvimento. Então, alguns peixes já apresentam esse cuidado, mas são poucos. O padrão é nasceu, tchau, vai ser feliz. Beleza, gente? Nós temos um exemplo de peixinho que é totalmente diferente, não totalmente, mas ele é bem diferente dos outros, que é o cavalo marinho. O cavalo marinho, gente, a fecundação dele é interna. Sim, é interna e ele vive na água, olha só, diferente dos outros. Então a fêmea põe os ovos no interior de uma bolsa incubadora. E aí o que ela vai fazer? Ela vai colocar isso no interior do abdômen do macho. Olha que legal. Ela coloca essa bolsa dentro do macho. E aí o macho vai produzir os seus espermatozoides e vai fertilizar esses ovozinhos. Olha que legal. A fecundação é interna. E quem fica grávido aqui é o macho. Então, quando vocês verem essa imagenzinha aqui, ó, a gente sabe que essa é a fêmea e esse é o macho grávidozinho. Olha que bonitinho. E aí vai ser ele que vai liberar, beleza? Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna e os filhotes são iguaizinhos aos adultos. Então, aqui a gente tem um exemplozinho disso. Gente, agora falando sobre os anfíbios. Eles foram os primeiros a ocupar o meio terrestre, como nós já falamos sobre isso ano passado. Só que eles ainda precisam da água para se reproduzir. Então, a gente está vendo que quando se reproduz na água, normalmente é externa. Normalmente, acabamos de falar que os peixes cartilaginosos não são externo, é interno. Seguindo. Normalmente, na grande maioria dos casos, e que produz muitos ovos. Então, eles conquistaram o ambiente terrestre, mas eles ainda se reproduzem na água. Então, eles ainda terão essa característicazinha. Beleza, gente? Gente, então só pra gente lembrar, aqui nos anfíbios nós temos 3 grupozinhos, o dos anuros, o dos ápodes e o dos urodelos. Beleza, galera? Gente, segue o padrão de fecundação externa, liberando vários óvulos gelatinosos. Detalhe, quando a gente fala de fecundação externa, o principal exemplo que a gente tem em anfíbios é esse daqui, né? É o do sapinho. Só que nós temos os urodelos que faz uma fecundação interna. Então, como que acontece a fecundação deles? O macho coloca o espermatozoide dentro de uma bolsa sobre o corpo da fêmea e com as pernas ele empurra isso para dentro da cloaca. Olha aqui. Então, ele vai literalmente colocar isso dentro do corpo dessa fêmea, depois ela vai colocar os ovozinhos para fora do corpo, mas a fecundação é interna. A junção do gameta feminino com o masculino se dá dentro do corpo da fêmea. Beleza, galera? Gente, aí aqui tem um videozinho muito bonitinho para vocês. Assistam depois, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre os sépteis, eles são totalmente independentes da água. Como nós já falamos no ano passado, é o primeiro grupinho a conquistar 100% da independência. Gente, como eu venho falando aí para vocês já há algum tempo, a gente sempre tem que pensar na linha evolutiva, porque as coisas estão associadas, uma coisa liga a outra. Como assim? A gente não falou agora que na fecundação na água, eles tendem a produzir muitos óvulos. Muitos ovozinhos. E eles normalmente são gelatinosos, eles não precisam se preocupar com dissecação. E alguns vão para frente, mas a grande maioria não. Então, a gente chegou nos sépteis. Os sépteis vivem totalmente na terra. Totalmente assim, tá, gente? Eles não dependem da água. Existem répteis que vivem na água, mas eles não dependem da água para nada. Vivem lá porque eles gostam. Beleza, gente? Então, quando a gente fala de um animal que vive na terra, a gente vai ter que ter esse ovo com característica diferente. Beleza? Então, gente, os sépteis, eles também apresentam sexos separados, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, baby igual ao adulto. A maioria é ovíparo e a mãe põe os ovos. Olha aqui, galera. Casca grossa. Sim, gente, eles precisam ter uma casca grossa. Eles precisam que essa casca proteja o embriãozinho tanto dos impactos com qualquer coisa que tiver no meio, porque ele vai estar no meio, a fêmea bota o ovo, então ele vai estar ali no meio. Ele precisa que esse ovo faça com que o embrião se mantenha com os nutrientes necessários. Então,
ele não pode ter uma casca gelatinosa, porque ele vai secar, ele vai ressecar, ele vai perder toda a tua água, todo o nutriente que está dentro, e o embriãozinho não sobreviveria. Então, gente, ele já apresenta vários anexos embrionários. Ele apresenta saco vitelíneo, ele apresenta o córeo, ele apresenta o alantoide, o âmino, ele apresenta quase todos os anexos embrionários que nós conhecemos, porque ele precisa disso, ele precisa para sobreviver. Beleza, gente? Então, os répteis, eles são os primeiros animais a apresentarem o âmino, um anexo embrionário. A cavidade, a característica dele, né, tem uma cavidade cheia de líquido, onde o embrião se desenvolve e fica protegido contra a desidratação e os choques mecânicos. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Essa é a função desse ovo. Eles também são os primeiros a ter alantoide, que é um anexo embrionário que armazena as excretas e participa das trocas gasosas. Como eu falei para vocês, esse ovo já vai ser muito parecido com o ovo da galinha, que é o ovo que a gente conhece. Por quê? Porque ele precisa disso, ele precisa dessas características para poder se manter no meio. Beleza, gente? Então, continuando agora, quando a gente fala das aves, já fica mais simples. Elas também apresentam sexo separado, a fecundação também é interna, e isso acontece através da abertura das cloacas. Elas meio que colocam uma cloaca sobre a outra, o que a gente chama de justaposição, e aí acontece essa troca de gametas. Beleza, gente? Então aqui eu só coloquei um exemplozinho do sistema reprodutor feminino, aqui o masculino, e aqui o ovo, que é extremamente parecido com o do septo. Beleza, pessoal? Continuando. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre os mamíferos. Gente, os mamíferos sempre são dioicos e com fecundação interna. Como assim? Sempre. Sempre vai ter sexo separado. Não tem exceção aqui. Pelo menos não que eu conheço até hoje. Sempre com sexo separado, sempre com fecundação interna. O filhote, gente, sempre vai estar junto ao corpo da mãe. Seja ele dentro de um ovo, como o ornitorrinco, que eu falei para vocês, seja num marsúpio, que é o caso dos cangurus, beleza? A nossa gestação é a mais desenvolvida de todas, principalmente a placentária. Ela é a mais, digamos que, rica em detalhes. E detalhe, gente, todos estão associados às glândulas mamárias para obter o leite. Essa é uma das principais características do grupo dos mamíferos. Beleza, galera? Gente, e para terminar, fora esse tipo de reprodução, a gente tem um tipo que a gente chama de alternância de geração, ou metagênese. O que é alternância de geração? Aqui a gente vai ter os dois tipos de reprodução, tanto a sexuada quanto a assexuada. Eles ocorrem alternando os seus ciclos, por isso que chama alternância de geração. Isso é muito comum em algas, briófitas, pteridófitas e selenterados. Então vamos ver aqui um exemplozinho, gente. Aqui a gente tem esse ciclo alternando. Quer ver? Vamos começar aqui pela fecundação, ó. Então vamos lá. Aqui a gente tem gameta feminino. Deixa eu achar se é feminino ou masculino. Aqui é a célula formadora de gameta. Então a gente vai pegar um gameta feminino, um gameta masculino. Fecundou, formou o zigotozinho. Beleza? Então o gameta, ele é produzido pela fecundação de dois. O gameta produzido é ótimo. O zigoto, ele é produzido, ele é formado através da fecundação de dois gametas, reprodução sexuada. Olha o que acontece, esse zigoto se desenvolve em um esporófito. Aqui a gente vai ter a formação dos esporos. Esses esporos vão cair no chão e vão dar origem ao gameta. Ou seja, gente, essa parte aqui do ciclo, onde eu tenho um esporo dando origem a um novo indivíduo, eu tenho reprodução assexuada, não tive fusão de gameta. Então, metade do ciclo acontece reprodução sexuada, fusão de gametas, e a outra metade acontece reprodução assexuada. Beleza, galera? Ó, aqui um outro exemplozinho. Ciclo de vida das briófitas. É a mesma coisa. Vamos começar agora pela reprodução assexuada. Aqui a gente tem um indivíduo. Aqui dentro dessa cápsula vai ter a produção de de esporos. Os esporos caem ao chão, olha só, e dá origem a um novo indivíduo, a um gametófito. Todo mundo vai lembrar desse termozinho que a gente viu ano passado. Assim espero. Então, o esporo dá origem a um novo gametófito, reprodução assexuada, não tem fusão de gametas. O gametófito produz o quê? Gameta. Então, aqui a gente vai ter a produção de gameta masculino, aqui o gameta masculino. E aqui o gameta feminino.
quando eles fecundam, a gente tem uma reprodução sexuada, dando origem ao novo indivíduo. Então, a gente tem uma alternância de gerações. Nós temos metade do ciclo assexuado e outra metade sexuado. Qual é a metade sexuado? A parte que o gametófito produz gametas. Qual é a parte assexuada? A parte que o esporófito produz esporos, cai no chão e germina. Beleza, galera? Mesma coisa acontece na pteridófita. Mesma coisa acontece nos quinidários. Só que os quinidários, eles fora apresentarem essa alternância de geração, eles apresentam uma alternância na fase de vida deles. Então, em uma fase, ele é fixo, ele tem essa estruturazinha aqui, e na outra, ela é uma medusazinha livre. Olha que legal. Então, isso a gente consegue associar também com as partes do ciclo. Gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Terminamos essa parte. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha sobre tudo que a gente viu de reprodução, que a gente já tá vendo aí, né? Algumas aulas da reprodução. E aí a gente termina essa parte e pode continuar o nosso conteúdo. Beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a isso, estou à disposição de vocês. Quarta-feira estaremos juntinhos no Zoom. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, anota aí que a gente conversa na quarta, tá bom? Beijo, galera. Até quarta-feira.